Boa noite, Brasil, boa noite, Floripa, boa noite, mundo. Falar sem microfone é o que faltava nesses 5 anos para mim aqui no Vida Inteligente, mas acontece. Além dos 5 minutos de atraso, um apresentador começar um programa sem o microfone, só no Vida Inteligente, mas tudo bem, isso faz parte, é bacana, é ao vivo, isso é para para a gente conversar depois ali. Bom, durante essa semana nós, como todas as demais, ficamos pensando no tema que a gente iria abordar nessa quinta-feira. E muito se tem falado sobre o tema que nós vamos versar hoje. Até um tempo atrás, houve um filme que fez muito sucesso aí no mercado, principalmente no mercado exotérico, esotérico, holístico, espiritualista, que foi o filme Quem Somos Nós? Mesmo com o filme, até agora nós não descobrimos quem somos nós. Mas tudo bem, houve-se abertura de questionamentos, as pessoas começaram a debater mais, começaram a querer saber sobre física quântica, tal. Mas o que adianta, se nós não sabemos quem somos nós, com certeza é em decorrência de não sabermos quem fomos nós, que é o tema do nosso programa de hoje. Eu não sei se foi feito o rodapé, daqui a pouco vai aparecer aí no seu rodapé da sua televisão, periodicamente, o tema do nosso programa de hoje, que é Quem Fomos Nós. Por que a gente falou sobre esse tema Quem Fomos Nós? Nós já fomos alguma coisa? Sei, nós vamos discutir isso aqui hoje. Muito se fala, nós aqui no Vida Inteligente, falamos ao longo de todo esse tempo, falamos sobre alma, falamos sobre espírito, falamos sobre mundos subterrâneos, falamos sobre o universo, falamos sobre todo, unicidade, reencarnação, vida após a vida, vida antes da vida. Então, hoje, nós vamos tratar exatamente sobre isso. Hoje nós vamos dirimir, olha a ousadia que eu tenho de dizer isso, nós vamos dirimir as dúvidas que existem ainda sobre esse assunto. Não queremos conflito com ninguém, com nenhuma doutrina, com nenhuma religião. Nós vamos, mais uma vez, dar o nosso ponto de vista sobre um assunto que é de mais importante. Quem fomos nós? Vidas passadas, reencarnação. Afinal, nós estamos aqui para sofrer, para ser felizes? Por que alguns vêm em boas famílias? Por que outros vêm em famílias mais dificultosas? Por que alguns vêm com saúde, outros não vêm com saúde? O que há de verdade nisso tudo? Então, antes de a gente passar a palavra para o nosso entrevistado, eu vou ler aquilo que eu enviei por mala direta explicando sobre o nosso tema de hoje. Nós sabemos que cada um tem um estado de ser. A criatura humana nasce com um estado ou propensão para partir de certo degrau já alcançado. Nem todos nós estamos no mesmo degrau de evolução. E por isso, sabemos que não somos iguais. Semelhantes sim, mas nunca iguais. A própria psicologia diz, não há duas pessoas iguais, embora possam ser gêmeas. Ultimamente, muita controvérsia se tem estabelecido em torno da doutrina da reencarnação, que, diga-se de passagem, vem sendo aceita e, em alguns casos, defendida com ardor pelas várias histórias filosóficas, constituindo mesmo a base em que se assentam o espiritismo e o espiritualismo, propriamente dito, muito embora ambos permaneçam fora do âmbito estritamente metafísico, posto que se preocupam muito mais com os aspectos psíquicos da questão. Se já tivemos outras vidas, quem fomos nós? Então, só mais um detalhe para eu ficar quietinho. Os abraços, essa semana eu trouxe para um monte de gente. Isso aqui, porque nós temos que reverenciar essas pessoas. O Derneval, lá de Itanhandu, e todos os nossos irmãos do Sistema Geográfico. O Dudu e a Márcia, lá de Rio Grande, no Rio Grande do Sul. A Angélica Pio, de Porto Alegre. O Marino e a Rosicléria, aqui de Floripa, que não puderam vir hoje aqui, viriam nos ver aqui, estar juntos. O João Maria, também de Florianópolis. A Silvia, a Isis e o Aldair, lá de Araruama, no Rio de Janeiro. A Selene, lá em Brasília. O venerável Lucas, o venerável Fernando Tégio, a Eliana, a Cláudia, a Valéria e toda a família Gouveia Gama, da querida Cruzeiro, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba. O José Carlos Trindade, que está lá na Líbia e nos assiste com 5 horas de diferença no fuso horário. A Cleusa Zanin, de Curitiba.
E o Frater Velado e o irmão Kaneferampu, que são da Ordem de Maat, a Ordem da Verdade, que estão sempre ligados e nos promovem muito através das suas listas rosacrucianas. A Cecília de Manaus e do Espírito Santo, a Maura, o Hugo, a Diá e todos esses nossos irmãos que estão aqui, os visíveis, os invisíveis, os de cima, os de baixo, de todos os cantões desse enorme universo. Dito isto, e depois da gafe de começar o programa sem microfone, eu passo a palavra ao meu querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro. Mas aí, não, o sem microfone foi bom. Eu nunca vi disso. É só aqui no Vida Inteligente, né? Não, então eu faço o seguinte, daqui a pouco eu vou poder fazer o programa com a TV desligada. É, né? Porque não tem som. O que você... não precisa. Que o verbo é só exteriorização, né? Antes ele tem que ter sido plasmado, né? Deve ter sido, mas foi muito engraçado. Isso eu vou te contar. Jorge, eu arrumei não. Apresentou-se um tema muito bom para ser debatido. Foi apresentado agora. Mas tá bom, tá aí. Não, mas eu queria mandar um abraço para todo esse povo que você mandou também. Puxa vida, e ainda com certeza eu não citei muito mais. Isso aí é quase uma hierarquia inteira. Maravilha isso, maravilha. São as pessoas que mais estão próximas da gente, que nos escrevem, nos incentivam, nos arguem, nos fazem aqueles questionamentos sempre. Sejam bem-vindos. Muito bom. É importante porque daí, assim, cada um deles tem seu lugar, né, nesse processo aqui, né? E mais o nosso cumprimento também aqui, né, para o Matheus e para o Alvin, que estão aqui no nosso estúdio conosco ali, né? Se não tivesse aqui, não tinha prédio. Isso se chama coluna. Coluna, né? Isso é bom. ou tem dessas pessoas não são coluna, tem aquele arco romano, ele tem aquela pedra invertida, né, tem a pedra angular, né? É isso aqui. Tem algumas pessoas que são... É privilégio. Não, é para todos, mas algumas são assim. Então. Né, Salvinho? Bom, então, quem somos nós? Quem fomos nós? Quem fomos nós, né? Uhum. Antes de você falar, nós já falamos aqui, isso que é importante aqui, vamos voltar a bater na tecla daquilo que não existe um por um, né? O Jorge não foi alguém na vida passada. O Jorge é fragmento, isso que vamos esclarecer primeiro, esse aspecto de que eu não sou alguém que viveu sozinho, eu mesmo aqui, não sou eu que tive uma outra encarnação, que eu fui jardineiro, fui rei, fui cavaleiro, fui isso e fui aquilo. Então, podemos começar por aí? Sim, só antes eu queria falar uma coisa. Aí para cada um de vocês que estão assistindo em casa, e a gente agora, na internet, na TV, aí dê uma paradinha agora, alguns segundos, e vejam que posição que vocês estão assistindo TV ou na internet, e aí dê uma paradinha também e dê uma percebida em como é que está o organismo de vocês nesse minuto. Fizeram isso? Era isso. Bom, né? Se acostumem a perceber e vejam a diferença e dá para sentir, assim, isso obviamente vocês estão sentindo, podem não aceitar, ou não assimilar, ou não reconhecer, mas dá uma espécie de um calor diferente na região do peito, e um calor que se movimenta, e é uma sensação agradável. Isso é uma percepção, assim, é o princípio básico da percepção da onde se projeta, ou onde existe, ou o que é a realidade que a gente tem conversado aqui, né? Fisicamente ela se manifesta, às vezes com mais intensidade, às vezes com menos intensidade, mas hoje tá massa. É por isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Dei uma observada que tá muito interessante. É isso aí. Bom, dado a dica, né? Dado a dica, claro. Você quer saber sobre a questão se nós somos, se a gente existe na relação de 1 para 1, isso, ou se não, né? Exatamente. Bom, primeiro você falou de início, Grego, que a nossa intenção aqui não é retirar a base de ninguém com relação a crenças. Cada um acredita no que quer, cada um acredita no que deseja, cada um acredita no que precisa, e cada um se deixa usar
pelas crenças, que a crença ela é um conglomerado de forças criado ao longo do tempo e que serve a alguns propósitos. E toda crença se alimenta daqueles que acreditam nela, né? Aí há crenças onde você usa o livre-arbítrio, onde você usa o direito do livre pensador, e há crenças onde você submete. Se submeteu, você passa a alimentar a criatura, né? Então, mesmo que você faça parte de um sistema onde você alimenta a criatura, uma crença que, em vez de te libertar, ela tende a te escravizar, aproveite para saber a hora certa de parar e mudar. Então, nossa intenção não é tirar a base de ninguém e nem contestar a crença de cada um, até porque crença é um sistema que está intimamente ligado à questão vital, à questão astral, à própria questão da saúde de cada um, e está invariavelmente também ligado à questão de uso da força mental, da positividade de cada um, para se livrar de algumas tendências que tem a ver com propagação do karma em cada um de nós, tá? É muito comum a gente ver uma exploração baseada no desconhecimento das pessoas, de uma maneira geral, e baseada principalmente, Grego, naquela ansiedade, naquela angústia, naquele desejo de ver o invisível, de ficar face a face com o desconhecido, de buscar aquilo que eu espero que seja, né? E aquela coisa assim que a realidade não me basta porque eu não compreendo, então eu tenho que buscar o invisível. Quando eu vou buscar o invisível, vou atrás de alguma coisa qualquer para me agarrar, né? E geralmente, até por conta de um desconhecimento do berço, né, do Ocidente, ou do berço da nação brasileira principalmente, quando se vai buscar alguma coisa para se agarrar em termos de diferenciado, a gente busca as bases do Oriente, mas não com conhecimento, a gente busca as bases do Oriente que foram erroneamente, né, conscientemente ou inconscientemente traduzidas de forma errada para o Ocidente. Então você se agarra em fragmentos do conhecimento, né? E a gente conversou aqui um outro dia, essa questão do tantrismo, que ele é uma interpretação incorreta de um fragmento do conhecimento oriental que vem para o Ocidente e aqui faz uma farra e aqui aí incorre em lesa evolução, lesa divindade, lesa humanidade, esse tipo de coisa. Então, independente do que seja essa coisa que eu queira buscar, eu busco desde que não seja a realidade. E aí se agarra onde for possível. Por conta disso, e aí partindo do princípio que todo ser humano tem em si a mesma semente que existe na própria divindade, que no ser humano está a própria divindade, então todo ser humano ele é inocente em maior ou menor grau, né? E ele é suscetível em menor ou maior grau ao que lhe é apresentado. Quanto mais, né, próximo do ativismo, quanto mais próximo do animismo, quanto mais visível for aquele oculto que está sendo vendido para as pessoas, mais facilmente é aceito. Então é muito mais fácil você acreditar que existe um elemental que vai te deixar rico, do que você tentar entender o que é um Deva que existe além da manifestação e que interfere na própria gênese. Por quê? Porque um Deva do além a caixa, um ser que não tem corpo físico, né, de uma forma arrúpica, sem forma, ele não passa pela aceitação da minha mente concreta. Agora, você veja a estátua de um elemental, né, de um gnomo, e diz, não, esse gnomo aqui, o nome dele é Jorge, e você esfrega a barriga dele porque ele vai te deixar rico. Então, faz isso porque é mais fácil. Por quê? Porque daí, obviamente, concreto aceita porque eu estou tocando a barriga, porque daí tem a ligação com o vou ficar rico, daí o meu corpo astral, minhas emoções, aceito aquilo como uma coisa boa porque eu quero ficar rico, se bem que eu não saiba nem o que é ficar rico, o que é estar rico. Então, se vai geralmente pelos menores caminhos, pelos atalhos, e na verdade esses atalhos não são os menores, né? Eles são grandes desvios da lei, né? Que são só percebidos à custa de muito trabalho, muito sofrimento do conceito humano, né? E de muito errar e recomeçar. Uma das... então, eu comentei para mostrar essa ânsia, essa busca pueril, essa busca infantil que todo ser humano tem pelo invisível, pelo desconhecido, por buscar. É como o que motivou os descobridores a virem para a América Latina, né? Que seria a busca do Eldorado. Isso. Né? Então é como se cada um de nós buscasse o seu próprio Eldorado, né? Mas sempre fora, sempre em algum lugar, alguma coisa, ou é um elemental, não sei o quê, ou é um santo, ou é uma divindade,
ou é um lugar que é mágico, que eu vou e entro e sumo, As imagens. ou então eu vou buscar o que o alquimista procurava, que é a pedra filosofal, o lápis filosoforum, que tudo que toca transforma em ouro. Então, eu sempre busco fora, né, e acredito que vai haver um processo mágico, alquímico, exterior à minha própria vontade, que vai me deixar de uma maneira que eu nem sei qual que é. As pessoas, por conta disso, ficam então propensas a aceitar qualquer coisa, né, de uma maneira sem exercer o espírito crítico, sem exercer, no mínimo, a aplicação da lógica, que seria uma coisa de lei. Uma dessas coisas que se acredita é que e ainda aqueles que acreditam na questão da reencarnação, que acreditam que a vida ela se restringe a você ficar 60, 70, 80, 90, 100 anos solares, né? E aí fazer tudo que a evolução espera que você faça, e depois daí você vai ficar num lugar esperando que um dia, então, você encontre a própria divindade. E essas coisas assim que carece da mais absoluta base lógica, carece da mais absoluta base abstrata, carece da mais absoluta ancoragem, né, cósmica do ponto de vista evolucional, porque contraria todas as leis, né, sobre as quais se assenta o engendramento do que a gente chama de evolução. Não tem nenhum sentido. Vamos partir do princípio que a gente acredita, então, na evolução, porque praticamente todas as religiões orientais acreditam na evolução, na reencarnação. Uma das bases da evolução. E aí, no Ocidente, aí, então, interpretando erroneamente esse conceito da evolução baseado no processo da reencarnação, eu acredito que é o seguinte: eu, Jorge, né, fui na existência passada o José. E o José, ele era o sacerdote preferido do Amenófis IV, que era o Cunaton, que instituiu o culto solar no Egito na 15ª dinastia. Antes de eu ser o que era o braço direito do faraó, né, eu fui o auxiliar direto, homem de confiança, do primeiro Menes, que foi o que saiu da Atlântida e deu origem à civilização egípcia. Antes disso, então assim, eu acredito que eu fui uma série tão grande de reis, de faraós, de sacerdotes, de iniciados, que é o seguinte: não tem, né, ninguém, a gente conversou outro dia assim, não tem ninguém, nenhum serviçal, não tem ninguém para ajudar a fazer alguma coisa, não tem ninguém para aprender, porque todo mundo nas existências anteriores foi um auto-iniciado, ou um rei, um príncipe, um sacerdote. Ninguém foi pé de chinelo, como a gente diz. Assim. E se acredita de uma maneira assim muito pueril, né, muito infantil, no ponto de vista de incompreensão, não porque é ruim ser infantil, porque o infantil é aquele, e até o Joshua Ben Pandira fala que o reino dos céus pertence às crianças, né? Mas não no sentido de criança biológica, sim, da criança que tem equilíbrio, e a pureza, né? Tanto do adulto quanto da criança, ela vem quando você tem equilíbrio, a pineal, a pituitária e o timo, hipófise, epífise e timo. Então tem um sistema glandular harmônico, e você tem aberto todos os canais que comunicam o abstrato com o concreto, o humano com o divino. Aí se assenta a morada da divindade. A divindade não mora mais no plano divino. O humano não mora mais no humano. O meio termo é onde se assenta o divino humanizado e o humano divinizado, que é o novo. Então, isso é ser criança, é ter em equilíbrio esse tipo de coisa. Então, se acredita de uma maneira pueril, que eu fui agora, antes, e eu, então, N vezes, eu vou ser o Jorge, só vou mudar de nome. Isso não existe. Isso não existe. Isso é importante. Primeiro que o Jorge, o Stark, ou qualquer um de vocês, essa consciência que nós temos no eu sou, né, é um princípio chamado Ahankara. A-H-A-N-K-A-R-A. É um termo em sânscrito que designa o seguinte: eu sou. Né? E é um conceito que foi incutido no ser humano, né, pelos senhores que nos deram a mente concreta. Então, o eu sou, ele é como se fosse o carimbo, ele é o selo da mente concreta. Né? E a mente concreta, né, a lógica, é exatamente o que separa, né, é a camada que separa o humano do divino, e é aí que tem que ser trabalhado, porque é aí que se faz a permeabilidade, é aí que se mistura as duas coisas. Então, eu erroneamente, né, eu acredito que eu hoje fui o Jorge, ontem eu fui não sei quem, mas não acontece nada disso. A alma, ela é finita, nós já conversamos sobre isso. Né? A criança, ela nasce com tendências positivas e negativas, né, escândalos e nidanas, baseada nas suas escolhas,
baseado no que ela tem que resolver karmicamente, baseado no karma da família que ela escolheu. Tá. Uma parte aqui, para ficar Sim. no resgate kármico, na família que ele escolheu, mas se ele não é uma unidade, se ele é fruto de uma série de coisas, como é que ele... Aí você falou como se, nesse momento como se ele fosse uma individualidade que está escolhendo algo. Está faltando uma ligação. Ele escolheu, disse, você escolheu, não disse o grego. Ah, tá. Quem é esse? Eu sou eu. É o eu sou. O que eu sou. Eu sou, eu sou tá. O que eu sou. O eu sou podemos definir como divina presença, como todo mundo fala ou não? Não, esse conceito de divina presença, né, nessa forma quase religiosa, não. Não existe a questão da divina presença, mas é físico, é lógico, é real, é concreto. O que é? É a inspiração, a intuição, é o búdico, é o átmico em cada um, é você contemplar a divindade, criar no invisível, no concreto, no abstrato, você faz o que você quer. Isso é a divindade em mim, isso é a presença divina. E não aquela coisa que está lá, que eu vou, me ajoelho, me jogo no chão e peço, imploro para que me ajude, para que meu nome fale ao Deus Altíssimo Todo-Poderoso. O Deus Altíssimo Todo-Poderoso está representado no altar de cada um de nós. Né? A gente não deixa acontecer porque não quer. Como é que se formou? Vamos só para daqui para a gente seguir. Sim, pode. Esse eu sou, de onde ele se formou? Das experiências desse eu sou? É sim, grego. Que esse eu sou é referente à nossa mônada que nós estamos falando, né? A mônada, ela antecede... Antecede, claro, que nós somos um pedaço disso tudo. Quando há o processo da... Assim, quando... Então eu tenho uma existência solar, que a gente conceitou como vida. Então pode demorar 60, 70, 80, 100, 200, 500, dependendo da capacidade de recriação própria que cada um tem. Aí chega no final desse processo, né? Então eu vou passar pelo fenômeno que humanamente se conhece como morte. Né? Aí a parte, o espírito de cada um, que é o conceito de mônada, ele obviamente ele está acima desse processo, né? E aí fica a alma. A alma ela é finita. A alma ela é criada em uma existência. Que é a nossa personalidade. Há aquele momento de evolução em que há o entrelaçamento entre alma e espírito, e os veículos que a gente conceitou como alma, eles se tornam perenes, mas isso é um passo mais à frente na evolução. Tá. Vamos supor que eu passei a minha vida comendo, dormindo e vendo novela e procriando. Chegou no final do meu ciclo existencial, aí o corpo físico vai ser dissociado, o corpo vital vai ser dissociado, né, e o corpo astral e a mente concreta. De cada um desses processos, né, de cada uma dessas coisas da minha existência, fica um resumo, né, um átomo somente. Veja como é que é interessante. De cada um, do corpo físico, do vital, do astral, da mente concreta, fica um átomo, né? E aí isso aí vai criar alguma coisa que se chama corpo causal. É o resumo, né, daquela existência que aconteceu. Sim. Isso fica latente ligado à minha opção anterior da existência. Então, eu escolhi nascer naquela família e escolhi nascer lá em Joçaba. Então, isso são as minhas opções. Isso foi o que aconteceu durante a minha existência. Esse corpo causal, ele tem em si aquilo do qual eu era feito. Eu, Jorge, não o que eu sou, mas quem eu sou. Então, aquilo que me engendrava, aquilo que me alimentava, aquilo que eu desejava, a minha alma, né? Isso ela é como se fosse um redemoinho que ela atrai os semelhantes. Então, se eu tenho um bom pensamento, eu atraio os semelhantes. Se eu tenho um mau pensamento, eu atraio os semelhantes. Então, eu sou esse conglomerado, né? E no meu entorno, eu tenho sempre os afins. Então, esse conjunto de o que eu penso e esse pensamento entrelaçado aos semelhantes é o que eu sou. Isso gera, né, o conceito de tendências positivas e negativas. Entende? E isso fica. Né? Então, essas são as escândalas nidanas, é o que vai dar a tendência porque eu vou ser, né, na existência seguinte. Aí, boa noite. Aí, quando acontece o processo, então, do que a gente considerou como morte, isso fica preservado, né? Já não mais ligado àquela existência, àquela alma que ela foi dissociada, mas ligado àquela opção de existência que antecedeu, que no caso que você chamou de mônada, e é um nome apropriado. Quando eu tenho o impulso, né, de existência novamente, aí eu escolho o que é necessário para completar ou para dar sequência à minha evolução, né, naquilo que eu me propus a fazer. Mas você representa todos aqueles que lhe precederam.
Claro, não, mas não é todos que me precederam. Todos que me precederam sou eu. É você, exatamente. Isso tem que ser dissociado. Por isso que nós falamos de resgatar o passado. Quando a gente se melhora, a gente resgata todo mundo que está atrás de nós. Grego, eu existo. Isso é o que eu sou. Eu aconteço. Isso é quem eu sou. Então, o que eu sou é formado por várias vezes quem eu sou. Jorge, não sei o quê. Só que não necessariamente eu, Jorge, né? Eu vou anteriormente ser o José, porque quando eu vou nascer, quando eu vou optar por nascer, aí é o seguinte, então um corpo causal vai ser desenrolado, né? Sim. Então vai ser tendências positivas e negativas. E aí começa um processo de desenrolar, né, para atrair semelhantes e formar corpo físico, vital, astral, mente concreta, e aí, quando isso está encaminhado, então se enquadra, se encaixa, se entrelaça nesse processo, Atman, Budi e Manas, que são termos instantes, para designar o princípio divino, para formar uma unidade existencial que é feita de 7 partes. Só que essa unidade existencial que é feita de 7 partes, que daí em você tem o nome de Eustáquio e em mim tem o nome de Jorge, ela sempre está a serviço da lei. Essas 7 partes seriam os tulkus ou não? Não. Nada corpo a ver. físico, vital, perfeito. astral, mente concreta, mente abstrata, Isso, tá Budi e Atman, que é o que eu sou. Por quê? Porque nós temos a obrigação de fazer a evolução em 7 planos ao mesmo tempo. E a gente dá isso o nome de uma existência ou uma evolução. Daí, então, quando eu vou passar a existir, a lei, então, vê o que é necessário. E quando eu falo a lei, não é assim alguém que está sentado lá com um caderno anotando, o Grego, ele era um cara muito bom. Eu só defino então, como lei mesmo. Então, cada um a lei imagina é lei. como ela quiser. A lei se expressa através de Dharma, através do Karma, através do livre-arbítrio, aí com vontade, sabedoria e atividade. Né? Aí, então, para formar esse ser humano, aí ver assim, o que é necessário, o que eu posso usar de potencial para maximizar essa existência. Né? E aí, então, um conglomerado, né, de outras existências vem e se funde, né, nisso que eu chamo de eu. Então, eu sou quem? Não sei. Entende? Então, sempre nós somos... Foi o tema do nosso programa anterior, né? Ser ou não ser. Não Exatamente. existe isso, né? Não existe. É a neutralidade. Porque quem tem essa dúvida é humano, não é quem contempla. Então, o que eu sou? Né? O que eu sou hoje? Eu sou um conjunto de existências anteriores. Quais existências? Não sei, Grego. Pode ter em mim, né, um fragmento, parte de consciência de um sacerdote, assim como pode ter em mim parte de consciência de um verdugo. Por quê? Porque daí eu, com a força que eu tenho, exteriorizando o que de sacerdote existe em mim, eu vou transformar aquilo que de verdugo foi colocado em mim para ser evoluído. Mas nesse caso aqui, que ainda não ficou claro, vamos dizer, a individualidade como um todo. E você pode ter fragmento meu? O Jorge hoje pode ter um pedacinho do Grego, por exemplo, do Eustáquio? Do Eustáquio, não. Não? Não. De você, sim. Ah, sim, tá, perfeito. Foi bom você esclarecer. Claro, porque então, o Eustáquio, tem que entender o seguinte, Grego, o Eustáquio que tudo que a gente conversa aqui, depois tem continuidade lá fora. Sim, e a gente vai explicando para outras pessoas. O Eustáquio é a tua identidade. O Eustáquio, o Eustáquio ele começa assim, quando o corpo físico... O Eustáquio ele começa quando o corpo físico dele foi gerado e vai terminar no dia que você quiser. Sim. Entende? Tá. Isso é a tua identidade. Esse é o Eustáquio. Agora, o que é você? Você é uma unidade evolucional a serviço da lei. E quem te forma? Quem te deu capacidade para vir criar, escrever livro, vir na TV, viajar da guerra? Quem? Quer dizer, uma existência só anterior tua te deu tudo isso? Não. Pode ter em você parte do Homero, né? Pode ter em você parte de Ulisses, pode ter em você parte de Helena, pode ter em você partes do Átila, pode ter em você parte de Colombo, pode ter em você parte de um cara que pegou e passou a vida inteira bebendo e não fez nada na vida. Pode ter N seres. Por quê? Porque você é um caldeirão, você é um cadinho, você é um laboratório onde se resolve a coisa humana. Perfeito. A lei não desperdiça uma existência. Perfeito. E agora aí... Tem uma coisa que é muito importante dizer, é que hoje fala assim, morreu 1, morreu 2, morreu 1000. Isso é um prejuízo evolucional tão grande, né? E por que daí a questão da morte é contra a lei, contra a evolução? Porque uma existência, ela é uma engendração cósmica. Várias consciências, e aí energia, forrate, kundalini, karma, livre-arbítrio, tendência positiva, negativa, movimentação do corpo físico, do plano físico, do vital, na hora do de astral. escolha envolve isso tudo.
O eu sou, na hora da escolha, envolve tudo isso aí que você está falando. Sempre. Sempre. Né? Sempre. E aí você diz, não, é isso que vai acontecer. Aí esse entorno, ele começa a ganhar densidade e começa a atrair. Aí começa a atrair o quê? Aquilo que eu usei de base de corpo cavalo. Então, aí se eu tenho em mim partes do Amenófis 4, então vou ter preferência pelo abstrato, vou gostar das coisas do Egito. Então, as tendências você traz. As tendências eu trago tanto positiva quanto negativa. Né? E por que nós trazemos tendências positivas em cada um de nós? Porque a gente não é perfeito. Porque é o seguinte, se alguém gerou uma tendência negativa, e tendência negativa, né, ou defeito, ou erro que seja, ele é um ser a ser sublimado, é parte do plano astral que foi criado indevidamente, ele tem que nascer vinculado vitalmente a alguém para se resolver. Né? Então, isso é o processo de engendramento. Nós não somos paridos, nós somos engendrados. Né? O que o pai e a mãe fazem, né, é o seguinte, a mãe a cada 28 dias ela cria um corpo elétrico. Sim. Né? Então, o processo de ovulação. A ovulação é onde está a âncora elétrica, né? É a matriz. Mas então a mulher, que é um ser da hierarquia Barixade, ela cria cada 28 dias uma forma elétrica perfeita para receber uma existência. E essa forma elétrica, ela serve como chave para ir desmontando pedaços do astral e da mente concreta e aglutinar para formar o que a gente chama de alma. Se naquele mês a mulher não teve um filho, né, ela não concebeu, né, um ser, no mês seguinte, a forma elétrica é tão diferente quanto se ela tivesse sido feita outra há 1000 anos atrás. Não tem como você ter 2 filhos parecidos, 2 filhos iguais, de um mês para o outro, de um ano para o outro, de 10 anos para o outro. É completamente diferente. Por quê? Porque quem faz a forma elétrica, e veja que a mulher, ela pare, ela engendra, né, e ela alimenta, e ela dá forma física no útero, só que o útero é como se fosse uma pirâmide de cabeça para baixo. Desse ponto aqui, tem todo um processo cósmico acontecendo para pegar potenciais, seres, ideias, energia, e tendências, e engendrar e movimentar o astral, movimentar o plano da mente concreta da densidade, entrelaçar, criar o sistema cérebro-espinhal, atribuir parte da matéria do plano astral, parte da matéria da mente concreta, atribuir um sistema vital, começar a reproduzir o corpo físico. Todo esse processo é o que a gente vê. E por trás do que a gente não vê é que para cada célula, para cada elemento, está sendo dado um poder de criação em todos os planos como nunca foi dado. Então, o ser humano, ele não pare, ele não cria, né? Ele não faz filho, né? O ser humano engendra. Quem pare, quem cria, né? Quem faz a próxima cria, é o reino que antecedeu o reino hominal, que é o reino animal. E o homem não é um animal com consciência, não é um animal pensante. Animal é o reino que antecedeu o reino hominal. E o reino hominal antecede o reino angelical. Então, ao meu ver, pelo que você está falando, como, com a nossa mente, com o nosso racional aqui, que eu não sei como é que é a terminologia. Assim. É a mente concreta. A mente concreta. A razão, através da razão eu nunca vou obter respostas, então. Porque o aspecto é muito mais sutil, vamos dizer, de alguém querer, como já me perguntaram, aquelas pessoas que receberam a mala direta do tema de hoje, elas já queriam saber por que algumas pessoas vêm com a vida mansa, vamos dizer assim, vêm com saúde perfeita, nascem assim, têm sucesso na vida, nessa vida desse jeito material que nós pensamos. E por que outros são, com o perdão da palavra, no sentido bom, desgraçados, com ausência de graça, vamos dizer assim? Então, por que essa questão? Dá para se entender através da razão? Lógico. Não, primeiro que sim, isso é uma coisa simplíssima, né? Simplíssima e simplicíssima, né, de se entender, né? Que é o seguinte, quando você analisa alguém e fala assim, poxa, mas essa pessoa assim, nasceu tão bem, nasceu em berço de ouro, assim, a vida para ela é tão redonda, você está vendo o aspecto humano daquela criatura. Claro. Primeiro, o aspecto do bom karma que ele veio para resgatar. E bom karma ou mau karma, do ponto de vista evolucional, é tão ruim quanto, porque a questão é não ter karma. Né? Então, se a pessoa nasceu em berço de ouro, ela tem um karma para resgatar. Se a pessoa tem problemas, ela tem outro karma. Do ponto de vista evolucional, os dois são instrumentos de evolução, por quê? Porque nele, né, naquele ser, se assenta um conglomerado de coisas a ser resolvida. Né? O que acontece aqui naquele que você acha que ele não tem graça nenhuma, e geralmente o ter graça ou não está associado ou à saúde ou a dinheiro.
Sim, é. Né? O que é uma, com certeza, não o tem que é outra. o que é uma ignorância, o que é assim, uma falta de conhecimento, o que é fechar os olhos para a realidade de uma forma assim absurda, né? Porque a questão de ter doença, de ter saúde ou não, é uma questão de karma e de força, né? E se você tem, é porque você, quando escolheu essa existência, não, qual é o caminho mais breve para resgatar, né, e resolver todo um problema de um ramo familiar que eu tenho força suficiente para nascer com o que humanamente se conceitou de doença e impedir que isso perpasse, que isso transpasse, que isso seja passado para as próximas gerações. Em mim acontece, em mim eu resolvo e eu curo, não a minha individualidade somente, eu curo todas as próximas gerações de seres humanos que saírem desse ramo familiar. Existe alguma coisa mais gloriosa que isso? Não, Não, agora o que acontece? A pessoa passa a vida inteira se lamentando, né? Aí perde uma existência. Né? Ou aquele que tem, não, eu nasci em berço de ouro, né, tal, a vida para mim é fantástica, eu tenho dinheiro, saúde, viagem, não sei o que, faço tudo que as pessoas gostariam de fazer. Quem gostaria de fazer o que você faz? Porque você é corpo físico, vital, astral e mente concreta na melhor das hipóteses? E o que mais? Você se assenta aonde, criatura? A quem você vai pagar, né? Você vai prestar conta por desperdiçar uma existência tão levianamente? Você entende que então a questão do ter graça, né, do ser bem-aventurado, né, o bem-aventurado hoje é o que tem consciência da sua própria existência. O bem-aventurado hoje é o que sabe de onde veio, para onde vai, quem é. Esse é o bem-aventurado. E isso todos nós sabemos. É mesmo? Então conta aí. Conta aqui. De onde eu vim? De onde vim? Responda, Grego. Eu? De onde eu vim? De onde eu vim? Da onde eu vim? Eu vim do todo. E para onde é que você vai? Pro todo. E quem você é? Eu sou o todo, parte do todo. E aí? E há alguma coisa mais para falar depois disso? Não. Então, mas tem que ter uma certa consciência para pensar dessa mas forma. Mas óbvio, por isso que a bem-aventurança hoje é a consciência de onde eu vim, para onde eu vou e quem eu sou. Sim. Porque isso jamais aconteceu, que é o tem seguinte, que ter a consciência do todo. E quando veja o impacto disso que você falou, e eu não foi eu que falei isso, né? Você falou isso, né? Para você falar, é porque isso é verídico, porque senão seria impossível de você falar. Com certeza. Né? E veja que é uma coisa assim, do ponto de vista evolucional, chocante para a própria divindade, porque é o seguinte, pela primeira vez no processo evolucional, o plano mais denso, que estava em processo de aquisição de consciência, adquire consciência suficiente para verbalizar quem eu sou. Eu sou o todo. Não há nada superior a isso. Isso é bem-aventurança, Grego. Não é ter mais ou menos, não é ficar resfriado hoje ou ficar resfriado amanhã, não é ter a mulher amada hoje ou perder a mulher amada amanhã. Isso não. Isso são nuances da vida. Isso é convivência com o plano astral que nos cabe sublimar. Isso é... Porque quando a gente acontece, hoje está concorrido esse negócio. Isso que eu falei para vocês. Eu falei para vocês de início. Fora o calorão. Vocês pensam que esse negócio aqui é brincadeira, mas não é não. Então assim, e uma coisa que é muito importante, Grego, é que é assim, ó. Quando eu vou existir, o que eu sou, quando eu vou existir, ó, eu vou nascer naquela família, daquela mãe, naquele mês, vou ter esse nome, e que a lei me dê o que eu mereço, o que eu tenho que fazer, né? E além disso, me dê mais porque eu tenho competência para resolver. Quando eu venho e passo pelo processo de existência, aí eu ganho para existir, né? Que é o meu corpo vital, meu corpo astral, meu corpo mental concreto, parte do próprio plano, onde me é dada a competência de criar invisivelmente. Quando eu crio invisivelmente, então aquele ser que eu plasmei, aquele filho que eu criei no astral, aquela emoção, ou aquele conhecimento, ele fica ligado a mim. Se ele fica ligado a mim, eu tenho que fazer com que ele evolua. O fato, porque a gente tem que lembrar que é o seguinte, a lei, né, a essência cósmica, ela não está à brincadeira, não está à toa. O processo evolucional, né, ele anda em velocidade acima da velocidade da luz e com consciência subatômica. Então o que acontece? Para que tenha sido me dado o poder de criar um pensamento, ou de criar um conhecimento, ou de criar uma emoção, o que seja, eu tenho que ter responsabilidade sobre esse plano. E quando eu nasço com uma tendência com alguma coisa, o que se espera? Que aquela tendência, que aquela doença, que aquela limitação, que aquele erro, que aquela coisa qualquer que está contra a lei, que em mim existe, porque a lei sabe que eu posso resolver, seja resolvido. Quando eu resolvo,
né? Eu não resolvo tão somente o para frente, eu resolvo o para trás, que a gente já conversou, mas eu faço com que esse conglomerado de seres que existia no plano astral, ele se sublime. Aí eu fiz um trabalho divino de fazer o quê? Transformar e imprimir consciência em um plano invisível. E o que é imprimir consciência no plano invisível? É entender o erro quando ele acontece e não repetir. É entender a vida da forma como ela é. Em fazendo isso, eu estou na função de todo. Por quê? Porque eu estou dando evolução para um plano mais denso que está sob minha competência. Qual é o plano que está sob tua competência? Mente concreta, astral, vital e o físico. E nunca foi dado em nenhum sistema evolucional, em nenhum momento de nenhuma raça que nos antecedeu, a competência para você chegar do teu trono de plano físico, assentado com o humano, entrelaçado do físico até o átmico e falar assim, eu sou o todo. O que dizer, deixa eu só falar essas duas aqui. Ficou claro, Grego? Ou se não ficou. Tá. Claríssimo, claríssimo, e tenho certeza que você também entendeu. Então, só de quem eu fui, eu fui ninguém. Quem eu fui o todo. Quem eu sou, eu não sou ninguém. Quem eu sou o todo. Quem eu vou ser o todo. Né? Eu vim de um conglomerado de seres, eu existo, e mais um conglomerado vai fazer parte de quem? De alguém. Que alguém. Não interessa que alguém. Se alguém no Tibete, se alguém em Florianópolis, se alguém no Iraque, se alguém no Himalaia, se alguém... Não faz interessa parte onde, do todo, porque faz parte do todo. Todos os seres estão em um processo único evolucional e eu vou ser colocado aonde? O que eu criei, né? O potencial que eu criei vai ser colocado aonde? Aonde a lei precise. O que foi colocado em mim? O que a lei precisa porque eu faço o que eu tenho que fazer. Né? O que pode acontecer é que a gente pode desenvolver ou não, exteriorizar ou não, sentir esse poder, né? essa força, né? Essa coisa que transforma, que você consegue fazer o que você quiser em qualquer plano cósmico, a qualquer momento. Né? Quer dizer, quando você acorda, não, hoje eu vou refazer todo esse negócio. Então, essa força é colocada em todo mundo. Criação, né? Exatamente, a todo momento. Né? Exatamente, usa quem quer. É né? isso aí. E o uso disso é que dá as cores da vida. É dado a você um prisma, uma lente, né? Na maneira como você vira, você pode ver o mundo mais ou menos colorido, mais perfumado ou menos perfumado, Perfeito. mais leve ou menos. Perfeito. Todo mundo tem a mesma lente. O que muda é a angulação. Você pode inclinar a tua lente de tal maneira que todo mundo fica desfocado. Quer dizer, o mundo inteiro fica desfocado. Aí você acha que o mundo é o quê? O mundo é cinza, o mundo é escuro, o mundo é frio, o mundo é de dores, todo mundo se volta contra mim, e eu sofro, e eu tenho prazer em sofrer para poder acusar a divindade, e para poder pedir para alguém, e cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado, como dizia aqui dela. Exatamente. Bom, o tema, eu não sei se está aparecendo à tarde aí, mas no decorrer do programa está aparecendo o tema do programa de hoje? Tá. O tema de hoje que nós estamos tratando é quem fomos nós. E quem nos telefonou aqui, a Sirlene Alves, daqui de Floripa. Boa noite, Sirlene. Está vivendo o programa em estado de graça. Que maravilha, né? Beijão, então, Sirlene. vou aproveitar, então, abençoada seja, Sirlene. Isso. E o Fabiano, de Curitiba, ele nos faz uma pergunta. Como ficam o colar 777 vidas, entre parênteses, reencarnações, neste contexto que está sendo abordado? 777 é assim, dependendo do que você fizer na tua existência, nesse conglomerado, então a Mônica tem um número de vezes que vai evoluir do início ao final de um ciclo. Dependendo do nível de consciência que você adquira, você pode existir mais ou menos vezes. Né? Mas então, todo mundo adquire o direito, toda mão adquire o direito de vir e fazer esse processo de engendramento para culminar com o que a gente chama de existência 777 vezes. Por que fala 777? É porque a existência ela faz em 7 linhas do Pramanta, cada linha do Pramanta se divide em 111 linhas e a gente está ligado a uma linha, uma tônica. Por que 777? É para nos dar o direito de existir em cada uma das variantes de cada uma das linhas de cada uma tônica do Pramanta. Então a divindade nos dá o direito de experienciar o quê? Todas as tônicas da existência humana. E a gente faz com elas o quê? O que bem quiser. Você pode adiantar isso ou atrasar, né? E a grande recompensa é você saber que está cumprindo o teu dever. Ninguém vai ver, você não vai para lugar nenhum, não veio de lugar nenhum, não precisa contar para ninguém, mas você sabe que está fazendo o que tem que ser feito. E esse é o maior prazer, por quê? Porque nesse momento você adquire consciência, e consciência é a única
coisa que é desejável, né, em todo o sistema evolucional, em todo o plano cósmico. Pergunta assim, para uma hierarquia, um ser qualquer, um Agnisvata, um Vadishad, um Sura, um Asura, né, independente de quem seja, ou quem vive em Duat, Agartha, onde que... Se você pudesse perguntar humanamente, o que você deseja? Em primeiro plano, consciência. Segunda coisa que você mais deseja, o que é? Aprender a geometrizar. O que é geometrizar? É ter poder para manipular a mente concreta junto com a abstrata. E só quem pode fazer isso? O ser humano. Tem essa capacidade, sim. Sim, porque você consegue ter emoção e ter Com controle certeza. sobre a mente concreta, esse é o conceito de alma. Você precisa de um corpo físico para ter esses sentimentos. Exatamente, e você tem, né, a mente abstrata, você tem o divino misturado com o humano. Isso só aconteceu agora. Obrigado. Vamos aproveitar então. O Fernando do Centro pergunta... Boa noite, Fernando. Em uma existência diante de problemas como, por exemplo, doenças, existe o impossível? Não. Não, porque o impossível, ele é uma limitante imposta no plano físico pela mente concreta, né, baseado na falta de conhecimento de alguma coisa. E geralmente quem estabelece o conceito de impossível é assim. Não tem aquela brincadeira, um conto que tem, daí tinha um monte de pessoas subindo, e aí o pessoal ia dizer assim, pô, é impossível, impossível, e o pessoal começava a ouvir, é impossível, começava a cair, e um conseguiu, não tinha que subir numa montanha. E um conseguiu, né? Aí depois foram perguntar para ele assim, como é que você conseguiu? Ele falou assim, como é que você conseguiu? Aí ele falou assim, não, eu sou surdo. Exatamente, né? Ele não então, ouviu porque não tinha ninguém dizendo não que era impossível. O impossível. Por isso que ele chegou lá. O impossível é uma limitante imposta pela nossa preguiça de contemplar a realidade. Aí você usou, o Fernando, você falou o termo impossível com relação a uma doença. Tem que entender o que é a doença. Tem que entender a mecânica que gera aquela doença pontual. Já falamos aqui sobre isso. E entenda, e tente ver o lado, não o lado humano somente da coisa, mas o lado da coisa em si, o lado divino do processo, que é o seguinte, é um processo que culminou, é um processo que você tem noção exata do porquê está acontecendo, do ponto de vista humano dói, porque está em alguém que você gostaria de ter poder para transpassar esse impossível, mas agora se pergunta o seguinte, que benefício essa pessoa está fazendo para a tua família, para o teu ramo familiar, para os que a antecederam e para os teus descendentes? Porque isso que está acontecendo, que você fez a pergunta, isso para onde está? Só essa contemplação, só essa compreensão, só você entender o processo que está culminando nisso que é visível, isso por si só já te dá o conceito do além do impossível, porque você vê que o que está acontecendo é função de lei. E aí é o contrário. Para a lei, tudo é possível. Agora sim, mas então dá para curar fisicamente? Aí então, através da compreensão, se chega à cura ou não, dependendo da vontade de cada um e dos desígnios da lei e de karma para aquela criatura. Só que lembre o seguinte, não existe acaso, existe a lei da causalidade, que é um conjunto de fatores que faz com que as coisas aconteçam de maneira, às vezes, incompreensível, porque nos falta compreensão e visão do processo como um todo. Mas nada está errado, não existe um átomo fora do seu lugar em todo o universo, porque o átomo tem nele a mesma consciência que nós temos em nós, consciência divina. Só que nele, átomo inconsciente, em nós, seres humanos, consciente. Por quê? Porque nos é dado o poder de manipular atomicamente o plano físico, o plano vital, o plano astral e o plano da mente concreta para quê? Para parir novos seres. Se nós conseguimos fazer isso, por que nós não conseguimos restabelecer eletricamente um estado infantil que é a base de toda a saúde? Eletricamente, pense eletricamente e depois você encontra a razão disso que você perguntou. É isso aí. Eu só aproveito isso que estava falando e muitas pessoas falam que existe um crescimento através da dor. Isso aí para mim é... No pain, no gain é só porque rima em inglês. Perfeitamente. Isso aí, a transformação é muito melhor você se transformar através do amor do que pela dor. Não, a dor ela vem da incompreensão do processo que leva, do medo de contemplar os elementos que fizeram com que isso acontecesse, mas principalmente, Grego, o prazer pela dor advém do medo de não sentir dor e não ter o que fazer
e ficar diante da grande interrogação que é, afinal de contas, por quê? A não compreensão. Exatamente. Não, o porquê da vida. Então, assim, Perfeitamente. se eu tenho uma dor, ou um problema, ou um amor perdido, ou um anseio, um desejo, uma frustração, qualquer coisa, ou uma neuro, essas coisas assim que a ciência adora rotular e entupir as pessoas de remédio, então isso faz com que a vida ela passe mais celeremente. Porque eu penso assim, poxa, se é difícil para ganhar um salário, se é difícil para eu ter aquele avião que eu desejava, se eu não posso comprar o Himalaia, se eu não posso não sei o que, para que eu vou viver 1000 anos? Aí a lei responde para você, criatura, você tem que viver 1000 anos, porque você foi feito para viver 1000 anos e trabalhar a serviço da lei. Nem que você goste só de chuchu, que não tem gosto de nada, porque você não nasceu para gostar, você não nasceu para sentir prazer, você não nasceu para ficar feliz, você nasceu para ficar neutro. A neutralidade que nós conversamos neutro, você nasceu para ficar neutro, e a neutralidade tem em si toda a semente da felicidade que humanamente é sentida só por alguns momentos. A gente conversou um tempo atrás sobre o que é felicidade. Sim, a felicidade está ligada diretamente a quando eu vou e adquiro alguma coisa. Assim, hoje eu estou bem, comprei um carro novo, estou feliz. Só que a minha felicidade só dura 1 ano, porque daqui a 1 ano ele é velho. Né? Hoje eu estou feliz porque eu estou viajando de férias, só que a minha felicidade só dura 30 dias. Hoje eu estou feliz porque estou saudável, fiquei resfriado, fiquei infeliz. Então a felicidade, ela é como se fosse um eletrocardiograma, quer dizer, é uma brincadeira de elementais. A alegria, já, ela está um passo acima, que é aquela pessoa que ela é alegre, independente de estar feliz ou não. Se tem pão ou se não tem, se está tudo bom ou se não tem, se está chovendo ou se tem sol, está alegre do mesmo jeito. Só que a felicidade e a alegria são coisas humanas, não interessa isso. Acima da felicidade, acima da alegria, está a bem-aventurança. E a bem-aventurança é a contemplação da neutralidade. É você comer todo dia a tua papa sem gosto nenhum. Por quê? Porque você não nasceu para comer. Você não nasceu para ser excitado astralmente todos os dias. Você não nasceu para estar em alta astral todos os dias. Você nasceu para contemplar a própria vida, imprimir consciência a todos os planos que te formam, porque são teus filhos. Cada minuto da nossa vida é um aprendizado. Fiquemos atentos, então. Olá, tem 3 perguntas. Uma da Bebê, não vai ser hoje, apesar de que nós já fizemos programas a esse respeito, porque se a gente fosse explicar de novo, levaria muito tempo e nós estamos quase em cima da hora. Definir alma e espírito, qual a diferença? Nós já fizemos um programa específico. Mas dá para definir em uma frase. Em uma frase? A alma, ela é perene, ela nasce com a criatura e morre com a criatura. Quando a criatura morre, ela vai se dissociar. E depois, se por um processo qualquer, se ela for muito densa, ela não conseguir se dissociar, ela permanece no astral, mas ela não tem mais função evolucional. Ela é a nossa personalidade. Exatamente. A alma é a nossa personalidade. Ela é a roupa que você bota todos os dias para trabalhar. E o espírito é você. Você tira a roupa, coloca a roupa e você permanece. Bonito, falou bonito. Ai, Jorge, vou te contar. É simples, não é? Essa vinda e ida para o todo gera impunidade celestial? É o Maurício do Centro. O Maurício do Centro perguntando aqui. Eu gostei do impunidade celestial. Impunidade é um conceito humano, né, Maurício? Que assim, impunidade, sob o nosso ponto de vista, aquela pessoa que fez alguma coisa contra a lei, né, e eu não vi ela pagar agora, né? Só que é o seguinte, Maurício. Quando eu crio um desvio da lei, quer dizer assim, quando eu fui e fiz uma coisa contrária à evolução, lesa a humanidade, lesa a divindade, lesa a pátria, qualquer coisa, eu crio, isso é criado fisicamente, o erro que é cometido, né, uma ou N vezes, ele fisicamente ele é criado no seu plano. Existe um ser criado para aquilo. Quando a pessoa ela erra, ela sente prazer, ou medo, ou dor, ou remorso, não interessa o que sinta, criou um erro. Uma vez criado, o erro, uma vez criado, esse conglomerado de seres que daí é o que se constitua como quando ele não é resolvido fica com impunidade, ele vai ter que ser resolvido ou agora ou no futuro. Não existe impunidade cósmica, não existe impunidade no todo, porque o todo é a própria lei. E lei é dharma, lei é a linha. Fora da linha existe o mau karma ou o bom karma. Tanto o mau karma quanto o bom karma são desvios de dharma, é adharma, é fora da lei. Então, no todo existe só um conceito. Qual conceito? O todo. Tudo o resto é interpretação humana. O Alexandre dos Ingleses, ele aborda um assunto interessante, que muita gente pergunta mesmo. Falar sobre a questão do esquecimento. Por que optamos por nascer em tal família e quando nascemos não lembramos de mais nada? Muito simples, porque quando... Isso é simples para responder. Quando eu vou ser engendrado,
né, a base onde vai se assentar todo esse processo, né, esse conglomerado de consciências que vai existir para me dar o potencial, ele precisa estar eletricamente assentado. Ele é eletricamente assentado no sistema cérebro-espinhal, né? E o sistema cérebro-espinhal, ele é plasmado, né, pela mãe, né? E eu adquiro um cérebro novo, um sistema cérebro-espinhal novo a cada existência. Então eu não tenho nenhuma memória nessa existência, por quê? Porque eu nunca existi, Alexandre, né? Eu nunca existi. Isso, eu não Alexandre. me lembro de quem eu fui, porque eu, Jorge, nunca existi. O meu sistema cérebro-espinhal, ele está assentado nessa minha existência, fazendo o meu desígnio de lei. É o que eu tenho para fazer e o que eu vou fazer, e eu vou fazer tudo que eu tenho que fazer, assim como você vai fazer tudo que você tem que fazer, e eu não me lembro. Agora, isso é quem eu sou. Agora, o que eu sou, eu me lembro. Tanto é que quando alguém fala assim, eu olhei no astral e vi tua vida passada. Desculpa, é brincadeira, não existe. Eu vou fazer para você uma terapia de vida passada. Eu sei que isso, o pessoal, quem lida com isso vai achar que não, mas tudo bem. Eu vou fazer uma terapia de regressão de vida passada. Desculpa, não existe. No astral você pode regredir para várias vidas passadas. Agora vai ir na tua vida passada, na minha, na do Jefferson, do Albin, do Matheus. Outras vidas passadas, mas não a minha. Porque eu não tive uma vida passada. Fica claro, exato. É que almas que ainda estão em processo de sublimação no plano astral, plasticamente pode se ligar vitalmente a alguém que está tentando fazer uma viagem no astral e vai ver e acha que aquela é minha. Não é a minha, é de alguém que ainda não está sublimado. Não tem como. Agora, se eu, mestre, não estou dizendo que eu sou, se eu fosse o mestre, aí eu vou e olho para você. Quando eu olho para você, eu não olho para o teu corpo físico, vital, astral, infantilmente, eu olho para o teu corpo causal, eu olho não para o que você está, nem para quem você é, eu olho para o que você é. Daí eu vejo. Aí eu sei, do início ao fim. Só que daí eu vejo e eu não distingo. Porque você faz parte disso. Exato. E por quê? Sabe por quê? Porque em você, né, está o resultado de todas elas. Tudo. É uma massa evolucional, uma consciência amórfica, colorida em tons de azul para amarelo, e que o que tem ali? Consciência. É a matéria consciente existindo em um plano que antecede a própria matéria e depois se projeta. Aí pergunta, mas então, para que vai existir uma matéria consciente e inconsciente? Exatamente esse é o processo em que o todo, eu, você, nós todos, faz com que a parte mais densa tenha consciência da parte mais sutil. É a vida energia sendo transformada em vida consciência. É eu, o que eu sou, se encontrando com quem eu sou, o humano com o divino. E daí, nesse momento, o que acontece? Luz. Luz. E a partir daí... Isso está acima da iniciação. Isso é... Aí é o verdadeiro caminho da iniciação. Perfeito. Isso é o destino inexorável de cada um dos seres humanos. É se contemplar. Luz pura. Então, temos 1 minuto para encerrar o nosso programa. Defina o tema do nosso programa de hoje. Como você definiu muito bem em uma frase aqui, entre alma e espírito. Quem fomos nós? Nós somos o todo. Nós não somos ninguém, nós não fomos ninguém, nós não fomos um indivíduo específico, nós fomos o todo. Que todo? Um conjunto de consciências que foram agrupadas para formar quem? Essa criatura poderosa que pode fazer o que quiser, que sou eu, que é o grego e que são todos vocês. O que nós somos agora? É esta criatura poderosa, um conglomerado de existências anteriores que pode fazer o quê? O que quiser, a serviço da lei ou não. E quem nós vamos ser? Não sei por quê, porque parte de mim vai estar em um descendente do grego, parte de mim vai estar em um descendente de vocês, parte de vocês vão estar em um meu descendente, por quê? Porque todos nós somos uma e única coisa, o todo. E quando o todo se manifesta, a lei entra em ação para evoluir, para fazer evolução. Já falamos aqui, esse é a expressão do Atniat Niatat. Sim, isso, mas sabe o que, grego? Que esse negócio de, eu sou isso, o você uno não no é. Todo e o todo no uno. Exato, e aí esse negócio, essas brincadeiras de existência aqui, eu sou isso, você não é. Eu sou branco, você é colorido. Eu tenho olho marrom, você tem olho claro. Eu nasci lá, você nasceu ali e tal. Eu tenho essa religião, meu Deus é mais poderoso que você. Gente... Nada disso. Somos todos um. Não existe isso. Isso é uma diversão para quem não quer usar a vida para evoluir e quer fazer com que a vida passe desapercebida para que a morte chegue rapidamente para premiar uma vida sem sentido.
mas é um desperdício. Isso eu digo para vocês. É isso aí. Foi muito bom estarmos juntos novamente nessa celebração. Espero que vocês tenham sentido em casa tudo que nós sentimos aqui. De certeza. Muito legal. Desculpem a gafe de começar o programa sem microfone. Isso faz parte também, né? Faz parte. Eu também estou humano. Isso faz parte disso. É a alegria, é a satisfação de estar fazendo o que a gente gosta e a gente pode fazer o que gosta. E todos nós somos, todos vocês aí podem fazer o que vocês gostam. Basta ter coragem, basta querer. Jorge, obrigado, meu irmão, mais uma vez. Obrigado a vocês, um grande abraço, fiquem em paz e até sempre. Até sempre.